Eu sou Gabriela Rezende, CEO e fundadora da Você Inova. Atuo também como gestora de inovação do Inova-se, Instituto de Inovação de Sergipe, localizado no Caju Hub. E também sou mestre em desenvolvimento humano, especialista em inovação disruptiva, criatividade, gestão de pessoas, gestão de projetos e estratégia empresarial. São 17 anos de carreira, onde eu trago um conteúdo muito especial, traduzindo toda essa minha trajetória no mundo dos negócios, da inovação, da sustentabilidade e do impacto. Hoje a gente vai falar sobre inovação criativa, transformar ideias em impacto. Por quê? A gente não pode só pensar em uma ideia, somente ela isolada. Tudo está conectado. Temos que pensar na inovação e nas ideias como algo colaborativo, onde a gente cocria todo o tempo em tudo que a gente vê, olha, sente, escuta. Nosso pensamento criativo, ele tem que estar ligado todo o tempo com o nosso olhar. Ele tem que estar totalmente direcionado ao nosso lado criativo, expansivo, feliz, onde você diz, eu vou solucionar esse problema. Nós falamos sempre que a gente tem que focar no cliente. Para isso, a gente tem que pensar o que a gente vai solucionar, qual o problema do nosso cliente. Quem é o nosso cliente? Pode ser a sociedade, pode ser um paciente, pode ser uma empresa, pode ser um órgão público. Independente de qual seja e de quem quer que seja o nosso stakeholders, que nada mais é do que pessoas envolvidas, um ecossistema que a gente entrega alguma solução ou que essa solução vai causar algum impacto. A gente chama de stakeholders. E por isso eu venho trazer um lado da inovação onde a gente é criativo, nós nascemos criativos e a gente mata a nossa criatividade no decorrer da nossa vida, desde criança, com todos os nãos que a gente recebe. Não faça isso, não siga assim, levante daí. São muitas ordens e desordens que passam na nossa vida, onde a gente simplesmente não consegue usar o nosso empoderamento e nem nossa criatividade. Então a gente vai matando aos poucos ali o nosso lado criativo. A gente vai deixando tudo para depois. A gente começa a focar em família, amigos, escola, provas, né? Que a gente tem que passar, vestibulares, concursos e também dinâmicas para a gente passar numa entrevista de emprego. E com isso a gente vai deixando o nosso melhor lado, o da alegria, da força, do poder, do empoderamento, né? Da criatividade, do ser humano. O ser humano, ele é criativo, mas a gente pode usar algumas ferramentas para que a gente fomente isso e a gente supere. Nunca é tarde para a gente superar. Nunca é tarde para a gente se tornar criativo novamente, porque nós já nascemos criativos. Existe algo muito maior no mundo que explica o ser humano, a natureza. E a gente vai falar de tudo isso aqui em nossa palestra para o World Creativity Day, né? O WCD, que é aqui nesse caso na cidade de Aracaju. Eu sou muito feliz por estar dando essa palestra e esse conhecimento para vocês. Eu passei por alguns altos e baixos na vida, eu trago sempre o meu exemplo, e também passei por algumas empresas, né? E com isso eu venho trazendo uma trajetória e um olhar muito mais holístico, integrativo, de desenvolvimento humano. Quando eu faço minhas dinâmicas, palestras, vivências, mentorias, terapias. Por quê? Eu sou mestre em desenvolvimento humano e sou formada em algumas terapias integrativas e holísticas. Tudo isso tem a ver com a inovação, a criatividade. Por quê? Eu consigo trazer soluções
para os meus clientes, fazer as perguntas certas, para que eles relembrem quem são, para que a criança interior, o ser mulher, o ser homem, seja despertado novamente. Então, criei um método inovador para tudo isso. E você? O que você criou? O que você vai deixar de legado na Terra? Se hoje fosse o seu último dia, você ia dizer, isso aqui eu fiz muito bem. Eu persisti e eu superei. Eu tive 6 doenças autoimunes, onde há 2 anos e meio eu não tomo mais nenhum tipo de remédio. Eu também tive burnout durante 4 anos e aí com isso agravei as doenças autoimunes, mas ele foi ótimo porque eu aprendi a ser um ser humano melhor. Eu aprendi a me respeitar, a me amar, tirar todas as drogas e venenos dos remédios que eu estava colocando no meu corpo. Eu comecei a focar na minha alma e aí eu relembrei da minha criança interior. Aí eu relembrei quem eu quero ser quando em algumas das empresas que eu trabalhei, eu não tive a oportunidade, porque um homem foi promovido ou outra mulher foi promovida, onde eu não recebia compatível com o tamanho da minha entrega. E eu pude refletir sobre tudo isso. E quem me deu esse olhar foi a inovação. Foi o desenvolvimento humano, foi a gestão de projetos, onde eu colocava tudo no seu lugar e em colocando tudo no seu lugar eu dizia, estou colocando muita coisa no lugar, menos a minha própria vida. Então tudo isso são reflexões importantes. E vem agora a palavra impacto. Que palavra incrível, né? Impacto, propósito, são palavras maravilhosas no mundo dos negócios, onde a gente gera um benefício para a nossa vida pessoal, para o coletivo, para a sociedade, para as empresas e também, mais importante que tudo isso, para a nossa própria vida, que é alimentada pela natureza, que é alimentada pela sustentabilidade, né? Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de governança, o mundo social e o mundo do meio ambiente. E por isso, a inovação não é separada dessa área. Em algumas empresas, inclusive, elas são juntas. Inovação e sustentabilidade, inovação e gestão de pessoas. A inovação é um meio que está atrelado no meio de tudo, porque através da inovação nós conseguimos ser criativos, nós conseguimos ser empoderados, a gente consegue encontrar soluções criativas para a nossa vida, a gente consegue acordar e dizer, eu vou superar isso, eu vou mudar isso aqui. Se eu mudar o computador de lugar, a minha vida vai se tornar melhor. Sabe por quê? A minha coluna vai ficar melhor, eu vou conseguir ter uma luz melhor. Vocês já imaginaram quantas coisas simples a gente pode fazer no nosso dia a dia que a gente não faz? Por exemplo, trabalhar com iluminação melhor. Vai ajudar na nossa saúde, vai ajudar na nossa paz, a luz, a natureza, né? Aquela claridade que traz no nosso dia, que nós temos o benefício do dia, do sol para ter, faz muito bem pra gente, a gente se sente vivo. Tem alguns dos nossos estudos em terapias integrativas, a gente fala, você quer curar a sua alma, a sua pele, o seu cabelo que está caindo, quer curar a sua depressão, tome 10 minutos de sol por dia, 20 minutos de sol para você ver se você não melhora. Tudo isso é ser criativo, porque a partir do momento que você se conecta com o sol, com a natureza, você relembra quem você é. Você relembra o que você veio fazer aqui na Terra. Você consegue se inspirar e encontrar soluções para a sua vida, para a sua empresa, para a sua carreira, para a sua vida profissional, pessoal, financeira, familiar, seja como for. E para isso, a gente tem aqui algumas dicas e eu vou passar tudo isso para vocês. Quando a gente fala de criatividade, a gente diz que ela impulsiona a inovação. Ela transforma ideias em soluções reais, que vão gerar impacto. O que é uma ideia? É um insight que você tem, um pensamento. Ele não serve para nada se você não torná-lo real, se ele não trouxer resultados para a sua vida. Então você vai ter uma ideia, você vai transformar em algo real, que aí a gente fala de inovação, a gente vai inovar, e aí a gente vai aplicar aquela ideia, certo? Quando a gente vai aplicar aquela ideia, a gente tem que pensar no resultado. Porque se a gente for implementar uma ideia que não traz nenhum benefício para nós, para a sociedade, para o Brasil, para o mundo, para a natureza, para a nossa família,
ela não serve para nada. É só uma ideia e um projeto. E não é isso que a gente quer. Quando a gente fala de inovação, inovação são ideias implementadas e que gerem resultados. Essa é uma visão minha, né, que eu trago aqui para inspirar vocês. Então, quando a gente fala de ideias de impacto e tudo mais, a gente sempre tem que pensar, né, como que a gente vai ter esse pensamento criativo, onde a gente vai ter esse pensamento muito mais holístico, né? O que é um pensamento holístico? É um pensamento do mundo. É um pensamento onde a gente pensa como um todo, dos pés à cabeça, na humanidade, né? O que eu vou gerar para a humanidade? O que você faz que traz algo inovador para o mundo? Às vezes é algo simples. Em você ter um filho, você está sendo criativo, você faz parte da criatividade. Você deixar o seu filho ser criativo é um dos maiores benefícios que você pode fazer por ele. Então, a gente vai pensar agora do que é a inovação criativa. Ela é definida como uma combinação entre criatividade e aplicação, né? Aplicação na prática, aplicação verdadeira, cria valor e gera impacto através de novas ideias. Então, a criatividade aplicada resolve problemas reais. Acabei de falar para vocês. Ela gera uma realidade nova para nós, né? Transforma ideias em soluções inovadoras. E não assim, eu quero inovar, eu vou montar uma loja no meu bairro e vou vender roupa. Você é mais uma. Quando a gente fala de inovação, de startups, de escala, de todos esses termos, nada mais é do que você pensar fora. A sua loja vai ter um cafezinho, a sua loja vai vender, além de roupa, vai vender um sapato, vai vender produtos de bem-estar. O que você traz de diferente para o seu cliente? Isso sim é inovação. Como você escala? Eu vou ter tantas lojas, eu vou botar um e-commerce, eu vou fabricar roupa. Existem diversas formas de você trazer a inovação na prática, a inovação criativa para a sua vida, né? Então, um exemplo. A gente cria um produto, né? Ele dá errado. Aí a gente continua e ele dá certo. Sabe qual é o problema? A gente desiste. Se os donos das grandes empresas e dos grandes produtos tivessem desistido, eu não estaria aqui falando com vocês através desse equipamento que está aqui transmitindo para vocês essa palestra. Se alguém tivesse desistido ali atrás, né? Se a Apple, se a Microsoft, se a IBM tivesse desistido, a gente não teria os computadores e a tecnologia que a gente tem hoje. Então a gente não teria o post-it, né? Quantas vezes o post-it é famoso por ter dado errado, né? Post-it é aquele papelzinho colorido que a gente cola nos nossos projetos, para quem não conhece. E quantas vezes ele deu errado. Teve épocas que a gente comprava, ele soltava, não segurava. Hoje é um dos maiores produtos quando a gente fala de dinâmicas, de inovação, quando a gente pensa no design team, quando a gente pensa na parte de metodologias que a gente aplica, ou os lembretes que a gente quer colocar na nossa casa, na nossa empresa. Ele é tão barato assim, um preço acessível, né? Qualquer pessoa, né, pode comprar um post-it que tem uma condição, que tem uma necessidade. Não é algo difícil você comprar. Mas se alguém tivesse desistido, a gente não teria essa solução. E aí a gente vem para o Airbnb, né? Que é uma plataforma onde você aluga um apartamento, uma casa, um espaço para você fazer sua palestra, para você passar um fim de semana, para você morar. Se alguém tivesse desistido, nós não teríamos essa ferramenta. Como que a gente antes, vocês já imaginaram, conseguia alugar uma casa? Quando a gente não tinha internet, a gente superou muito. Então eu como uma pessoa que vem aí da década de 80 e hoje eu estou aqui no ano de 2025, eu passei pela criação da tecnologia focada no futuro, focada na internet. Então eu tenho um processo de transição, nós temos, né, com essa idade, quem nasceu muito antes de mim, então, a gente passa por um processo de transição, de rupturas da era industrial para depois a pós-industrial, depois a era tecnológica e depois o pós-tecnológico, que é a era humana, que eu costumo dizer que a gente está vivendo agora. Por quê?
Porque a gente agora está pensando, será mesmo que a gente deveria deixar essa tecnologia nos dominar com a inteligência artificial? Será mesmo que a gente está certo? E os encontros presenciais pós-pandemia? O quanto a gente está valorizando os momentos com a nossa família? O quanto a gente está valorizando voltar para a empresa, conviver com o nosso time, com os nossos projetos, com as pessoas, tomar um café. Hoje é um ato de liberdade você sair da sua casa, da sua empresa e tomar um café com alguém. Né? A gente valoriza tanto, a gente hoje está em presença, a gente vai tomar um café e não fica mais no celular. Então a gente está passando por uma era humanizada, onde a gente está pensando como que a gente integra a tecnologia, a indústria, as pessoas, as empresas, sociedade, meio ambiente, tudo isso junto, mas que seja para o futuro melhor. Como que a gente pensa tudo isso, né? Então vamos falar agora do processo criativo. Então, a curiosidade ativa é o número 1. Como que você pode passar por um processo criativo, relembrar a sua criatividade? Questione padrões e explore novas perspectivas. Por quê? Ó, Gabriela, eu vou gravar com você um conteúdo. Essa aqui é a câmera. Você simplesmente vai lá e grava? Ou você vai dizer, e se a gente colocasse essa luz? E se a gente não usasse esse equipamento e usasse outro? E se a gente colocasse um microfone e um fundo? Tantas perguntas a gente pode se fazer. Quantas e quantas perguntas a gente pode fazer para que a gente não precise ficar preso em um só contexto. Mas não, a gente obedece tudo, né? A gente deixa para depois, a gente, não vou nem mexer nisso, não vou nem falar sobre isso. E aí, a gente perde o melhor, porque a criatividade, a curiosidade é o combustível da inovação, certo? Então, a curiosidade, ela ativa a nossa mente e o nosso coração. A nossa criatividade está no nosso coração. Ele que impulsiona, a nossa mente registra tudo. Os dois juntos gera um grande negócio, um grande impacto, gera uma relação melhor com você mesmo, com sua família, com as pessoas. Então, a gente vai para o segundo ponto, que é conexões inesperadas. Combine ideias de áreas diferentes para criar algo novo. A interdisciplina, ela enriquece a criatividade. Então, quando duas pessoas, duas áreas se unem, que é interdisciplina, né? Elas se unem, têm disciplina para aplicar algo, ela gera algo novo, ela enriquece a nossa criatividade. Eu dedico daqui, você dedica dali. Hoje eu trabalho na minha startup com alguns prestadores de serviço e que para mim são extremamente importantes, porque eles podem trabalhar com outros negócios, eles entregam o que eu contratei bem, trabalham para outros lugares, têm toda a liberdade, convive com outros negócios, usa a criatividade e aprende mais trabalhando em outros lugares e trazem um resultado para mim. Né? Quem sabe até se inspira em outro negócio que ele cuida e traz para cá. Eu faço mesmo. Eu entrego um resultado, certo? Eu vou lá, trabalho como mentora, como terapeuta, como gestora de inovação. Eu trabalho com várias áreas e com isso eu entrego o melhor, porque eu vou com outras áreas unindo tudo isso, tendo outros clientes e eu vou dizendo, isso aqui eu poderia aplicar também. Seja para a minha vida ou então para o meu cliente, para o meu paciente. Então, a conexão de ideias diferentes, elas podem convergir para algo maior e nos inspirar. Agora vamos para o terceiro ponto. Mentalidade experimental. Teste, erre, aprenda rapidamente. A experimentação é crucial para o sucesso. Então, gente, que incrível é você usar a magia, é você usar a alquimia, né? Os alquimistas, né? Você pensar o quanto os alquimistas conseguiram encontrar soluções incríveis para a nossa humanidade. Juntando uma fórmula com a outra, a gente gera a roupa que a gente usa, os produtos que a gente usa, os químicos, os físicos, os matemáticos. Eu integro metodologias para entregar
o melhor resultado para o meu cliente. Terapias integrativas e holísticas, o quanto a gente consegue ser alquimista da própria vida. Mentalidade experimental, teste, erre e aprenda. Você vai conseguir experimentar e viver a união desses mundos entre erros e acertos. E sim, encontrar o caminho do que é certo e do que é melhor. Primeiro, você precisa passar por esses mundos. Ninguém nasce perfeito e ninguém nasce sabendo. Transformando ideias em impacto. Essa é a frase crucial dessa palestra aqui para vocês. Identifique um problema. O que precisa ser resolvido? Aqui, falando com vocês nesse momento, eu fico pensando, o que tem que ser resolvido? Pense também junto comigo. Olhe para o seu lado, olhe para a sua vida. Seja um problema pessoal. Através de uma solução, de um problema pessoal, você pode resolver a sua criatividade e voltar com tudo. Você pode liberar a sua vida para trabalhar melhor, para viver melhor. Então pode ser algo pessoal, como pode ser profissional. Você pode pensar, se eu criar aqui um aplicativo, eu vou conseguir resolver o problema da sociedade. Algumas vezes a gente resolve o problema para muita gente. E esse problema se inicia conosco, né? A pessoa que cria o Uber, ela pensa o quanto a gente estava usando os meios de transportes públicos, pagando por esse uso, e o sofrimento de pegar um táxi, que era muito mais caro e poucos disponíveis. E aí a gente vem para um mundo colaborativo, onde várias pessoas que trabalham com outros negócios conseguem trabalhar também com o Uber, ser motorista, gerar renda, criar seus filhos. Mulheres podem trabalhar, você faz seu horário, você pode ter seu filho e outros negócios, você faz o seu horário. Existe um mundo disruptivo, né, para ser vivido. Mas alguém ali pensou no problema que ele mesmo estava passando. Ou chegou uma demanda para uma empresa que tem um poder aquisitivo maior, onde ele vai lá e soluciona um problema da sociedade. Seja como for, identifique um problema. O que precisa ser resolvido? Ponto número 2, gere ideias, né? Gere soluções, teste ideias e abordagens. Faça teste, veja que você errou, que não vale a pena. Eu já errei bastante, já disse, eu vou mudar de área. Pra que eu mudei de área? Eu não deveria estar nessa área. Aí daqui a pouco eu pensei, essa é a melhor área, tomei a decisão certa. Ou depois eu pensei, vou voltar para o passado, que ali eu estava melhor, eu me entendia melhor ali naquele mundo. Eu já morei fora, 15 anos em São Paulo e Brasília. Agora eu disse, agora eu vou voltar, que chegou a hora. Aracaju faz todo sentido para mim. Então, assim, a gente pode pensar e testar. Hoje eu estou feliz aqui. Pode ser que eu comece a co-criar uma vida nova. Eu tenho que ter um poder aquisitivo menor ou maior para caber aquela minha vida. Ou então todo mundo está criando aplicativo, vou criar aplicativo também, vou criar. E quem sabe a solução é só um site responsivo? Teste primeiro antes de você ir lá e botar 100, 200 mil em uma ideia. 5 mil que seja, comece com 500, comece com 50 reais. Comece aprimorando, vendo, porque hoje eu fico pensando, como que eu vou investir em um software onde eu tenho que ter uma equipe para ficar atualizando, se a inteligência artificial, ela muda tanto e ela vai solucionar meus problemas no futuro com muito mais agilidade. Será que eu preciso mesmo fazer tudo isso? Se eu tenho investimento e para mim é tranquilo, tudo bem, mas às vezes a gente sacrifica a nossa vida, sem pensar que a gente pode aguardar um pouquinho e começar com o menor, com pouco. É através de pequenas coisas que algo grande é feito, que algo grande é criado e co-criado. Ponto número 3. Prototipe e valide. Teste a ideia rapidamente. Então, você precisa testar. Não fique só, isso aqui eu fiz, mas está errado. Não, teste de verdade, vá para campo. Bote cliente para você avaliar. Né? Olhe a região, faça uma pesquisa. Será que eu deveria mesmo montar uma loja física? Será que eu deveria mesmo contratar essas 10 pessoas para tecnologia? Às vezes sim, mas às vezes não. Reflita. Receba feedback. A inovação acontece na interação.
o quanto é difícil para as pessoas receber o feedback. E pode ser através dele que a sua ideia vai ficar gigante, do jeito que você sempre sonhou, porque você escutou a verdade. Mas nem sempre o feedback é verdadeiro, sabemos disso. Né? Feedback, ele tem que ser baseado na verdade. Se a pessoa estiver falando mais dela do que da sua ideia, do seu produto e do seu projeto, não vai dar certo. Ela tem que dar um feedback verdadeiro. Adorei, adorei as cores, segurei, deu certo, cliquei, foi isso. Não, olha, esse botão aqui precisa, não tem um botão, você não tem um botão de FAQ, que são perguntas e respostas para facilitar, para a gente te contratar. Você não tem o WhatsApp disponível em seu site, são pequenas coisas que realmente a gente chegar no site que contratar alguém, a gente vai lá, clica, pronto, tá resolvido. Vai falar direto com o time comercial ali no WhatsApp ou com você mesma, né? Então a inovação acontece na interação. Interaja, escuta, filtre, veja o que faz sentido e cresça o seu negócio. Escale e impacte, inovação sustentável, né? Como que você sustenta o seu negócio? Como que aquilo ali fica sustentável? O que é sustentabilidade? É você deixar aquilo ali com um prazo, né? Longo, né? Um prazo de vida, uma longevidade. Aquilo ali é tratado com amor para crescer. Ele é sustentável, ele se paga. Seu negócio, ele tem o equilíbrio financeiro. Você já alcançou o equilíbrio, agora só tem lucro. Como que você torna o seu negócio dessa forma? Você precisa escalar. Como eu falei aqui sobre uma loja, pode ser de bolo. Ah, não, vou vender bolo, sou confeiteira. Botei uma loja aqui, um espaço e vou vender o bolo. Se você só ficar assim, você não cresce. Você tem que ir para novas praças, colocar no Instagram, procurar crescimento, montar outros em outros bairros, vender online, vender pelo WhatsApp. Procure a escala. Ah, eu tenho um negócio há muito tempo e eu uso várias ferramentas, né? A Você Inova tá desde 2021. Aí eu uso várias ferramentas, então é uma plataforma separada. Aí hoje eu falei, não, agora eu vou focar na escala. Porque para eu escalar, eu consigo assim com muito sofrimento. E a inovação não é sofrimento. A inovação tem que ser fácil, fluida, sustentável. Para eu crescer, eu preciso de uma plataforma só, onde eu entre meu cliente no lugar só. Hoje o cliente entra no lugar só, mas eu por trás tenho várias ferramentas para serem utilizadas. Então, se você quer montar um negócio, quer crescer, você tem que pensar na escala e no impacto. Pense ali, se eu colocar isso no digital, eu vou conseguir alcançar muito mais pessoas. Se você quer gerar impacto, né? Eu quero transformar a vida das pessoas através do amor próprio, do empoderamento, da inovação, da criatividade, da paz interior. Então, eu preciso escalar. Senão, eu vou vender para 50 pessoas o resto da minha vida, para 100 pessoas, sendo que tem um mundo de gente, né, para adquirir, né, esse conhecimento, esse autoconhecimento, para crescer, para botar suas ideias no papel, para se empoderar e dizer, só com essa palavra aqui eu consegui crescer. Então, eu preciso pensar em como tornar a minha ideia escalável e gerar impacto todos os dias da minha vida. Inovação criativa no dia a dia. Ponto número 1. Nos negócios, produtos inovadores e melhores processos. A gente tem que pensar o tempo todo. Um produto nele não fica mais parado. O mundo mudou. Ele precisa ser diferente, ele precisa ser inovador, ele precisa mudar. O que é um produto inovador? A gente conseguir alterar ele e gerar escala todo o tempo. Todo tempo, todo tempo. Eu agora vou usar uma ferramenta na minha startup, eu posso pensar em outra, ou pode ser um produto mesmo. Ah, o meu produto é esse. Ah, não, agora ele não testa em animais. Não, agora ele só usa produtos veganos e orgânicos. Não, agora ele tem a embalagem totalmente sustentável. A gente tem que mudar, a gente tem que crescer para o benefício da sociedade, da nossa vida financeira e também para o impacto do meio ambiente. Melhores processos, como eu falei aqui da minha ideia. Ah, eu uso várias ferramentas por trás. Preciso melhorar, porque aí eu atendo mais gente. Enquanto eu fico ali, atendo um e passo 2 horas organizando, 1 hora, eu poderia estar atendendo outra pessoa. Ou poderia estar canalizando, co-criando, pensando em novos métodos. E eu estou ocupada gerindo tarefas.
Ah, vou contratar alguém. Também estou desperdiçando aquele talento. Porque eu vou colocar uma pessoa para, no lugar de estar criando e crescendo e melhorando seu processo, tá ali fazendo diversas ações que às vezes é até desnecessária. Porque não foi feito a união, a automação e a integração das ferramentas. Na carreira, inovação criativa na sua carreira. Novas habilidades para se destacar. Você não é o mesmo que há um minuto atrás. A gente envelhece a cada milésimo de segundo. Por que você vai estar sempre agindo da mesma forma? Sempre pensando do mesmo jeito, se você pode desenvolver novas habilidades, se você pode crescer todo o tempo e se destacar, né? Como que eu saio da administração, eu vou para a estratégia empresarial, depois eu fui para a gestão de projetos, depois fui para a inovação disruptiva e depois para a gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Aí vou para o mestrado de desenvolvimento humano. Aí sou terapeuta. Não é depois, é tudo junto. Eu vou evoluindo e desenvolvendo habilidades que tem a ver com o meu propósito, porque também não adianta a gente fazer as coisas que não tem nada a ver com o nosso propósito. Inovação criativa no dia a dia da nossa vida pessoal. Decisões inovadoras e crescimento contínuo. Pense, tenha pensamento criativo, inovador. Ah, eu estou morando aqui. Melhore a sua casa, o seu lar, o seu ambiente, a sua empresa. Mude de escritório. Não tem escritório, procure ter. Eu tinha escritório, agora não quero mais, vou botar na minha casa. Gente, pense o tempo todo na sua vida pessoal. Ah, tem 10 anos que eu fiz uma viagem, nunca viajei. Comece a viajar. Comece a pensar o quanto você pode reduzir um custo ou outro ali. Não espere ficar rico para fazer alguns sonhos, para realizar alguns sonhos na sua vida. Sua vida pessoal diz muito sobre você. Nós não temos 2 corações e 2 mentes, nem 2 corpos. Nós temos um corpo, um coração e uma mente. Então, por isso, nós somos um só. Na vida pessoal, profissional, familiar, financeira. As pessoas dizem, porque eu sou uma pessoa diferente. Não, você pode montar um personagem, mas o seu coração é o mesmo. Por isso, a gente tem que pensar sempre na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, financeira junto. Uma vida financeira desequilibrada desequilibra todas as nossas relações, inclusive com o nosso corpo, a gente fica doente. Um problema amoroso dentro do seu relacionamento desequilibra sua vida financeira, desequilibra sua vida profissional. Então pense sempre em superar, porque desafios a gente tem. A gente tem que praticar o perdão, a gente tem que superar o tempo todo os nossos desafios, porque nós estamos no planeta Terra. Nós estamos aqui para viver, não adianta a gente pensar, meu sonho é não viver nada disso. Não, a gente tem que viver. É através dos desafios que a gente evolui. Onde encontrar inspiração? Ponto número 1, na natureza. A natureza oferece soluções inovadoras, inspiradas em tudo que é natural. A gente fala de inovação e é muito fácil a gente associar. Primeiro a gente planta, né, aquela semente, ela germina, depois vai o caule, ela vai crescendo, ela põe frutos, flores. Tudo isso é um processo de germinar, crescer, florescer. Isso tudo é natural. Por que a gente tem que ser tão artificial? A natureza está aí para nos ensinar a ter a paciência, mas também para saber agir. Porque se a gente não regar aquela planta, ela não vai crescer. Ou ela fica do mesmo jeito, ou ela morre. Então a gente precisa regar, dar amor e carinho à natureza. E a natureza somos nós, que nós fazemos parte de tudo isso. Tecnologia. Explore as últimas tendências e ferramentas para impulsionar a inovação. É mais uma forma de encontrar inspiração. Busque tendências, baixe aplicativo. Não acredito no banco digital. Baixe mesmo assim, faça um teste. Não acredito nesse aplicativo aqui do Uber. Baixe, teste. Se você não gostar, tudo bem, mas aprenda, se inspire. Crie comunidades, conecte-se com outros criativos, troque ideias, colabore, cocrie, pense junto, monte a sociedade, veja que não dá certo, termine a sociedade. Tenha consciência que tudo tem início, meio e fim. Encontre pessoas, amigos, bata papo, converse com as pessoas que pensam como você.
mas que tem opiniões diferentes. Pense como você no caso de, vamos crescer, vou te ouvir, né? Vou te dar afeto, vou te dar uma escuta. Mas não fique também dando as suas ideias para pessoas que vão matar a sua ideia. Te desencorajar, né? Vá para os ambientes certos, por lugares corretos. Cultivando a inovação em equipes. Vamos pensar agora numa empresa. Liderança tem que ser inspiradora. Acabou o chefe, agora a gente tem que inspirar. Comunicação tem que ser aberta, né? A gente tem que ter a comunicação aberta. Todas as pessoas podem falar. Se tiver certo ou errado, corrige, conversa. Diversidade de ideias é tão importante para a criatividade. Colaboração ativa, vamos o tempo todo incentivar os nossos times, as pessoas a ser criativo, a falar, a conversar, a colaborar, a se unir. Se uma pessoa está atrasada, a gente pode ajudar. Vamos pensar sempre na colaboração. E agora a gente está chegando aqui no final. Que palestra maravilhosa, gostei muito da minha inspiração aqui, né? Recebo as inspirações também da natureza de todos esses anos de trabalho, esses últimos 17 anos de carreira, da minha infância, da minha família, dos meus relacionamentos, do meu relacionamento amoroso, tudo me traz a essa inspiração. E agora eu vou para um desafio final. Escolha uma ideia que te inspire. Esse é um desafio hoje que eu vou entregar para você. Implemente e teste. Pelo menos nas próximas 24 horas. Faça o teste, faça uma pesquisa, converse com alguém, veja no que vai dar, quais são as opiniões. Compartilhe, dissemine, escute os feedbacks e pense qual o impacto dessa ideia. Essa palestra está falando sobre inovação e impacto. Impacte a sua vida, a sociedade, o mundo, a sua empresa, seja onde for. Gere impacto através da inovação. Muito obrigada.